TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no fim de semana. A reprise é no sábado, 1 da tarde e também no domingo, 9 da noite. A direção da TV Candidez, o sistema MPA de comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa. E pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é 14 de julho de 2026, estamos no inverno brasileiro. Temperatura hoje oscilou um pouco. Aliás, hoje, talvez, nos últimos dias, tenha sido aí um dia que fez um pouco mais, de uma temperatura um pouquinho mais elevada durante o dia. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2026, eu recebo a médica oncologista, doutora Juliana Ferreira. Doutora Juliana, boa noite, prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez participando da Amostra Grátis na TV Candidez. Agradeço pelo convite. O nosso tema de hoje é avanços no diagnóstico, prevenção e também no tratamento do câncer. Você pode, eu repito, participar conosco. Nosso WhatsApp daqui a pouquinho vai estar na ativa e você, é claro, pode perguntar, tirar a sua dúvida. Doutora Juliana, que é aqui da Oncologia, está nos ajudando a fazer o programa desta terça-feira, uma vez que estamos aí no mês em que se comemora o Dia do Oncologista. Nós já contamos um pouco aqui da sua história, doutora Juliana, que você é de Divinópolis. Isso. Você buscou o seu estudo fora, a sua graduação, a sua residência, voltou aqui para Divinópolis. E depois de quanto tempo já, como médica, já formada? Na verdade, como médica formada, são 14 anos. Eu terminei minha residência em oncologia no Hospital Felício Roxo em 2018 e já vão fazer 7 anos que eu estou de volta a Divinópolis. E nessa comemoração do Dia de Oncologista, porque nós estamos falando da doutora Juliana, que está aqui representando também vários outros profissionais da oncologia, a doutora Aline Lauda, vários outros profissionais também. Como é que você sente aí nesta profissão, que é uma clínica muito especializada, que é a clínica da oncologia? Como é que é o seu sentimento depois de tantos anos já atuando? Para mim é sempre um grande aprendizado poder atuar como oncologista, né? A gente tenta levar aos nossos pacientes assim, o que a gente tem melhor de ciência hoje, mas sem deixar de olhar o paciente como pessoa, né? Então, a gente busca um tratamento individualizado, personalizado, humanizado, e é muito gratificante a gente conseguir tratar o paciente com os melhores tratamentos hoje e compartilhar essa jornada, né, caminhar junto com o paciente durante essa jornada, que é o tratamento oncológico, que realmente, assim, não é uma jornada fácil, né, mas a gente consegue
muitas vitórias e isso nos deixa muito felizes. Não é apenas confirmar a notícia da doença que é triste para o paciente, né? Que muitas das vezes o paciente já chega no oncologista já com a confirmação da doença. Mas é muito mais fazer ali um approach, uma abordagem de modo muito psicológico também e que condução que vai ser essa, né? Da melhor condução para um tratamento para em busca da cura da doença, né? É um trabalho meio psicológico também, do próprio médico oncologista. Seria por aí? Assim, com certeza. Eu falo com os pacientes que receber um diagnóstico oncológico não é um diagnóstico fácil. O paciente entra ali numa bolha que ele não estava preparado para entrar. Não só o paciente, como a família também, né? Então, ele se sentir amparado, apoiado, está esclarecido do diagnóstico, do tratamento proposto. Acho que tudo isso facilita muito a jornada. Na clínica, a gente tem também assim, uma equipe completa com multiprofissionais que ajudam nesse tratamento do paciente em vários aspectos, né? Então, a gente tem suporte médico, fisioterapeuta, a enfermagem, nutricionista, psicólogo. Então, a gente consegue abraçar o paciente, fazer com que ele se sinta abraçado e tornar essa caminhada mais leve. Nesse primeiro bloco, doutora Juliana Ferreira, o que você pode adiantar para a gente? O que há de novidade nessa questão dos avanços do diagnóstico do câncer no geral como um todo? Na verdade, eu acho que a gente... o avanço, hoje, em relação ao diagnóstico oncológico, a gente tem exames novos, né, que têm sido cada vez mais usados, não são mais tão novos, o PET tomografia, que é o PET-CT, tem um PET voltado para o câncer de próstata, PET-PSMA, que inclusive agora é feito na cidade também. E, além dos exames convencionais, a gente teve recentemente em julho, ASCO, que é um grande congresso de oncologia mundial, e inclusive assim, entrou em diretriz agora em diretrizes oncológicas a realização de biópsia líquida. Eu acho que esse seria assim, um teste, o que está mais consolidado de moderno recentemente, né? A biópsia líquida, quando a gente tem uma hipótese diagnóstica e por algum motivo a gente não consegue fazer a biópsia tecidual, ir lá onde tem o tumor e fazer uma retirada de um pequeno fragmento, a gente pode, em alguns casos, não é para todos os tumores ainda, fazer esse diagnóstico através de uma amostragem de sangue. Eu acho que é um grande passo aí e que das ferramentas de diagnóstico nosso seria assim, o mais novo, assim, não é novo, mas recentemente consolidado. Mas eu sempre falo que para o diagnóstico de câncer, o mais importante é manter as consultas regulares com os médicos assistentes e não deixar de fazer os exames, que são os exames preventivos, os exames de rastreamento, né? Então, assim, muito bem estabelecido, para lembrar, citando rapidamente, a mamografia para todas as mulheres a partir de 40 anos. Isso pode ser um pouco mais precoce, a depender da história familiar, de algumas situações. A colonoscopia a partir dos 45 anos, o exame do PSA, né, também a partir normalmente dos 45 anos. Então, acho que estar com os exames em dia, fazer os exames de rastreamento que vai nos permitir diagnóstico precoce, que vai nos permitir prevenção, é o mais importante, sem dúvida. E aí a gente vai caminhando com esses avanços, como da biópsia líquida, que é uma coisa assim, que ainda não faz parte da nossa rotina, mas que tem chegado como novas possibilidades. E pegando o gancho da sua fala e dessa sua resposta, desses exames que são essenciais, nós podemos dizer que quem tem casos na família de pais, principalmente com câncer, mãe ou pai, a atenção ela deve ser um pouco redobrada, dependendo até do tipo de câncer? As pessoas que têm casos na família de câncer, elas devem... É um dos fatores de risco para a gente poder considerar que aquela pessoa possa ser de alto risco. Na verdade, algumas famílias, elas podem ser de um grupo que a gente chama portadores de síndromes hereditárias que causam câncer. Então, assim, para ficar mais fácil, até para quem está nos ouvindo, assim, é uma pessoa que tem na família, uma mãe, por exemplo, que teve um câncer de mama, a tia materna, irmã dessa mãe também teve câncer de mama, é uma pessoa que surge um alerta de que possa ter
algo nessa família que aumente o risco dessas mulheres estar tendo câncer de mama. Né? E isso não é só para a mama, existem várias síndromes. Então, sempre que tem diagnóstico de idade precoce, mais de um caso de câncer na família, uma pessoa que tem mais de um tipo de câncer, acho que são assim, sinais de que a pessoa deve procurar investigar isso melhor. Se a gente pode estar falando de uma síndrome hereditária, que inclusive vai impactar nesses exames de rastreamento que eu disse. Doutora Juliana, ainda nesse primeiro bloco, eu gostaria de você falasse um pouquinho sobre a questão dos fatores de risco e, ao mesmo tempo, sobre a importância dos bons hábitos. Você citou agora a questão dos exames, que são importantíssimos, mas dá para você fazer aí um comparativo desses fatores de riscos que estão presentes quase todos os dias nas nossas vidas e que muitas das vezes nós até não damos importância, achamos e colocamos até de uma certa forma irrelevante, que não vai nos afetar em absolutamente nada? O que você pode colocar para a gente? Sem dúvida, essa questão dos bons hábitos assim, é primordial para todos nós, né? Quando a gente fala desses tumores que são de origem hereditária, isso representa ainda uma parcela pequena dentro dos diagnósticos. Cerca de 1 a cada 10 casos de câncer são de origem familiar, hereditária. Então, a grande parcela, e 90% dos diagnósticos, estão muito relacionados a estilo de vida. Então, a questão, hoje a gente tem falado, sempre reforçado, né, a questão da alimentação saudável, de manutenção de peso adequado, controle da obesidade, evitar o álcool, não fumar. Na verdade, os últimos estudos em relação ao álcool, eles assim, não nos dão garantia de que qualquer nível de consumo de álcool não seja prejudicial, que exista um consumo seguro, né? A prática de atividade física regular, recomendação formal de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. E assim, até aproveitando sobre a questão do estilo de vida saudável, e lembrando que a gente está em julho, né, que a gente comemora aí o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, tabagismo, alcoolismo são os principais fatores de risco para esse tipo de tumor. Olha só, para você que está sintonizando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 14 de julho de 2026. Com muito prazer, estou tendo aqui o prazer de receber a médica doutora Juliana Ferreira. Ela é médica oncologista da oncologia. Nós estamos falando sobre vários temas relacionados à questão dos avanços no diagnóstico, na questão da prevenção do tratamento do câncer. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem. A Ultra Imagem está muito bem localizada aqui em Divinópolis em 2 endereços. Onde tudo começou, na Coronel João Notini 126 e também na Getúlio Vargas, no segundo andar.
doutor Marcelo Dolabella, doutora Camila Mourão, casal médicos radiologistas estão lá de braços abertos para te receber no melhor exame de imagem da Ultra Imagem. Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista pontual com o médico cirurgião, ele que é especialista na questão da hérnia, Dr. Everton Dias. Ele detalhou aqui, respondeu várias perguntas relacionadas a essa questão. Nós tivemos também agora, no mês passado, em junho, a presença do médico oftalmologista Andros Fonseca Pereira. Ele falou sobre a questão da saúde ocular, mas destacando principalmente sobre os benefícios da cirurgia de catarata e também sobre a cirurgia de pálpebras. Tivemos com o oncologista Cícero Gonzaga, uma outra entrevista que você pode acompanhar também pelo YouTube. E com o psicólogo Renato Rezende, que deu aqui dicas importantes sobre a questão da saúde mental dentro do Janeiro Branco. 2026 é o ano de comemoração de 80 anos da Rádio Minas FM. Esse ano, a Minas voltou a desfilar no desfile cívico-militar aqui de Divinópolis. Foi uma comemoração muito bonita. Mostramos já parte desse desfile aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Na oportunidade, eu conversei com o diretor-geral do Sistema MPA de Comunicação, Mairink Júnior, e ele falou sobre esta comemoração da Minas FM. 80 anos da Rádio Minas, que começou como AM, hoje FM, mas que lá atrás já foi Rádio Cultura. Mairink Júnior é o diretor do Sistema MPA de Comunicação. Mairink, o programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candia 10. O que significa os 80 anos da Rádio Minas? A primeira palavra que me vem é gratidão. Gratidão a Divinópolis ter abraçado a Rádio Minas, que é a antiga Rádio Cultura, e desde 18 de outubro de 1946, quando começou nos seus 1.550 kHz, com 100 watts, tá? Ela começou a viver a história de Divinópolis e Divinópolis abraçou essa empresa. Então eu tenho muita gratidão, primeiro por isso. Segundo, porque me deu a oportunidade de conviver com pessoas que eu nunca imaginei que poderia ter chegado perto. Pessoas que fizeram a história dessa cidade, pessoas que mudaram o rumo de Divinópolis. Desde o Coronel Jovelino Rabelo, tá, até o presente. N pessoas fizeram a história de Divinópolis e eles passaram pelos microfones da Rádio Cultura. Tá? Eu disse ali para o Augusto Fidelis que a rádio ela nos deu uma oportunidade e nos dá a oportunidade de abrir portas. Ela abre N portas, porque nós convivemos com todas essas pessoas que fazem a nossa Divinópolis. Então, é gratidão, muita gratidão pelos 80 anos. Essa gratidão, ela aumenta mais ainda quando você ouve a programação da Minas hoje. Escuta esses depoimentos que eu vi hoje de manhã, algumas pessoas, são depoimentos fortes de uma empregada, por exemplo, que se recusou a trabalhar porque o patrão não queria que ela ouvisse rádio para focar no trabalho. E outros tantos desse tipo. Isso fortalece mais ainda, Mairink? Fortalece. Você pega, por exemplo, quando meu pai entrou na rádio, tá, a maioria das pessoas eram voluntárias, eram entusiastas que gostavam de fazer aquilo. Tem um caso muito interessante, que o Fábio Botelho Notini era o dono da fábrica de tecelagem. Tá? E lá trabalhava o Léo Faustino, que era um locutor da rádio, voluntário. E meu pai me contava que várias vezes faltava gente para trabalhar na rádio, ele ligava pro Fábio, o Fábio pegava o fusquinha dele, põe o Léo dentro do fusquinha, leva lá na rádio pro Léo trabalhar e tirar a venda FITED. Então, quer dizer, é gratidão. Porque uma pessoa fazer isso, tá, para a outra, é um negócio assim, difícil de imaginar hoje. Então, a rádio, ela tem a construção desde essas pessoas até os ouvintes. São ouvintes, por exemplo, é um exemplo, João Bosco. João Bosco começou um programa na rádio, que é o Namoradinho do Rádio. Quando ele começou, eu falei, João, isso não vai dar certo, não. Conclusão, ele tem um caderno com mais de 5.000 nomes, com mais de 100 casamentos, com mais de 20 padrinhos, que é filhos, que ele é padrinho, tá? Pessoas que ele mudou a história deles com um programa de rádio. Então o rádio é muito mais do que a gente imagina e continua sendo muito mais relevante. Porque hoje, antigamente a gente ia só nas ondas do rádio. Até onde a rádio ia, você ouvia ela. Hoje agora acabou. Mundo. Hoje é mundo. Mairink, o ano está chegando aqui, nós vamos entrar na vinda agora, rapidamente. Como é que você vê daqui a 20 anos, o centenário da Rádio Minas? Eu vou te falar o seguinte,
a mudança é logarítmica. Tá? Nós estamos evoluindo tecnologicamente de uma coisa assim assustadora. Eu vejo o futuro da comunicação da seguinte forma: quem gera conteúdo, como você está fazendo aqui agora, tá? Você será relevante daqui 100, daqui 200, daqui 300 anos. O conteúdo é a moeda. A plataforma não importa. Tá? Obrigado, Mairi. Parabéns aí. Vai ser uma grande festa na Avenida, viu? Para nós. Você fez a história do sistema. Aqui tem várias pessoas, tá, que vieram, como Renato Rezende, Gilberto Carlos, Flávio Flora. O Flávio inaugurou a primeira FM de Divinópolis. Na Rua Goiás. Rua Goiás, prédio Cintico. Entendeu? Não, em 1979. Quando ele inaugurou ela, ele deitou no asfalto de alegria, que foi às 2 horas da manhã. Então nós temos histórias. E essa história é que fica. Tá? E eu tenho que agradecer muito Divinópolis por isso. Bora, parabéns, Mairi. Obrigado. Obrigado, grande abraço. Daqui a pouquinho, Minas na Avenida. Parabéns, portanto, para a Rádio Minas FM. Parabéns ao Mairink Júnior, a sua família, Mariela, seus filhos que conduzem muito bem. Deixa eu mandar aqui um grande abraço antes de voltar com a médica Juliana Ferreira para a Dirlene Esbampato, que é do bairro Manuel Valinhas. Ela entrou em contato com a produção do programa, disse que acompanha toda semana, que gosta dos temas, que gosta dos entrevistados. Dirlene Esbampato, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua audiência. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez com a médica oncologista Juliana Ferreira. Ô Juliana, eu vou fazer para você aqui uma pergunta de uma pessoa aqui muito especial, que é a minha mãe, a dona Divina, que mandou aqui uma pergunta para você lá. Boa noite, gostaria de saber aí do programa Mostra Grátis sobre o câncer de mama, se aparece nas mulheres mais na pós-menopausa. E ela pergunta também sobre a questão, qual que é o tempo ideal do tratamento com anostrazol? Boa noite, dona Divina. Então, o que acontece? Como eu disse anteriormente, a maioria dos casos de cânceres, não só o de mama, ele é assim, não está relacionado às síndromes hereditárias. Eles são tumores que a gente classifica como esporádicos e tendem a ocorrer numa fase mais tardia mesmo. Por isso que o câncer de mama pós-menopausa é sim mais frequente do que na pré-menopausa. Então são pequenas alterações que vão se acumulando ao longo da vida e que pode desenvolver um tumor. Normalmente a gente espera que os diagnósticos sejam a partir de 60 anos, não tem um número certo, mas então sim, câncer de mama é mais comum na pós-menopausa, principalmente por essa questão de idade mesmo, de desenvolvimento da doença. Bom, na semana passada nós falamos aqui que nós estaríamos entrevistando aqui uma profissional onde nós estaríamos dando detalhes sobre o Julho Verde, que é a campanha nacional de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. O Julho Verde, e quando ele fala da questão do câncer de cabeça e pescoço, estou aqui fazendo aqui um preâmbulo para a doutora Juliana Ferreira, ele atinge regiões como boca, língua, laringe, faringe e tireoide. Qual que é a regra para que a pessoa fique atento com relação a esse tipo de câncer de cabeça e pescoço e o que mais contribui para o aparecimento desse tipo de câncer? Como você mesmo disse, né, quando a gente fala câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de um grupo de tumores, né, relacionados aí à cavidade oral, hipofaringe, faringe, laringe, tireoide. Então é importante, assim, alguns sintomas que devem ficar guardados é surgimento de caroços no pescoço que não desaparecem em 14 dias, mais ou menos, carocinhos que surgem e continuam ali. Alteração na voz, como rouquidão, dificuldade para engolir, surgimento de lesões diferentes na boca. Às vezes são lesões tipo machucadinho, às vezes alguma placa esbranquiçada na boca. Acho que esses assim seriam os principais sintomas de se lembrar. E em relação ao fator de risco, sem dúvida, o tabaco, o álcool são fatores de risco mais relevantes, né, em relação ao câncer de cabeça e pescoço. Não podemos esquecer do HPV, da infecção pelo vírus do HPV, que também está relacionado a alguns tipos de tumores de cabeça e pescoço. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão do HPV, principalmente sobre a questão de vacinação, mas ainda falando sobre a questão desse Julho Verde, do câncer de cabeça e pescoço,
nós podemos dizer que quase 100% dos casos vai haver uma intervenção de um tratamento cirúrgico também? Não necessariamente. Às vezes o tratamento do tumor de cabeça e pescoço, ele é feito através de radioterapia, né? Então a gente tem a radioterapia, a quimioterapia, que às vezes é realizada antes mesmo de ser feita uma cirurgia. A cirurgia, como você colocou, hoje a gente tem o uso de imunoterapia para algum desses tumores. Então a gente coloca como um grande grupo cabeça e pescoço, mas se o tratamento é individualizado de acordo com o sítio primário da lesão, né? Um tumor de laringe a gente trata diferente de um tumor de tireoide, diferente de um tumor de cavidade oral. Então, assim, nem sempre o tratamento é cirúrgico e existem outras modalidades que vão ser acrescidas ou substituir a cirurgia. Tem alguma idade e é mais para a mulher, mais para o homem, quando a gente fala da questão do câncer de cabeça e pescoço ou não? O câncer de cabeça e pescoço, ele está entre os 10 principais tumores que acometem tanto homem como mulher. Então, assim, ambos os pacientes de ambos os sexos devem estar atentos a esses sintomas que a gente, né, colocou. E em relação à idade, ele também pode ocorrer em qualquer idade, normalmente uma idade um pouco mais mediana. Olha só, eu fiz aqui 2 perguntas para você, e aí a dona Divina pediu para você, se você pode falar um pouquinho sobre esse medicamento, o Anastrozol. Anastrozol. Eu não sei se ela escreveu corretamente, mas você fala de maneira bem correta aqui agora. Você tem como responder sobre isso? Claro, como tem sim. Que você pode responder? O anastrozol, ele é um remédio que a gente é da classe da hormonioterapia. Então, assim, a gente estava falando do câncer de mama. O câncer de mama também, né? Existe uma série de vertentes aí do tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, drogas, alvos e hormonioterapia também. Então, o anastrozol, ele é um comprimido que está indicado para pacientes que têm um tipo de câncer de mama chamado luminal, que quer dizer que é um tumor que é sensível a esse tratamento com esse tipo de hormônio, que é o anastrozol. E a indicação do uso pode variar entre 5 a 10 anos, então depende de alguns critérios ali relacionados à doença daquela paciente. Mas quando indicado, para ficar assim mais simples, a paciente faz uso de um comprimidinho durante 5 anos diariamente, pelo menos 5 anos. Doutora Juliana, eu acho que quase todo mundo já ouviu algum caso de câncer de mama. E quando você ouve falar que determinada mulher jovem, abaixo de 30 anos, ou na faixa etária de 20 a 40 teve câncer de mama, a sensação que parece é que é mais perigoso. Isso é verdade? E por quê? Na verdade, quando a gente vê paciente jovem tendo câncer de mama, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, se tem alguma síndrome causadora desse tumor, se esse paciente, quais são os fatores de risco que levaram àquela doença. E uma das coisas que pode estar acontecendo é ser portadora de alguma mutação que aumente o risco de câncer de mama, como, por exemplo, o BRCA. A gente tem 2 genes, BRCA1 e BRCA2, que estão relacionados a esse câncer de mama hereditário. Eles são os genes mais prevalentes nessa doença, uma vez que ela vem, né, de transmissão. Esse gene está segregando, está sendo transmitido naquela família, essa mutação. E em alguns casos ela tem subtipos de tumor de mama que é sim mais agressivo. Então, quando a gente tem um diagnóstico em pessoas mais jovens, a gente tem que entender melhor essa doença, a causa e qual doença que a gente está falando para poder tratar. Muito bem, a Cleide está pedindo aqui para você reforçar quais são os principais ou quais são os tipos de câncer de cabeça e pescoço mais comuns e que as pessoas devem ficar atentas. Ela já falou um pouco sobre isso na resposta anterior, mas em respeito ao telespectador, ela vai reforçar agora para a gente. O câncer de tireoide, o câncer de orofaringe, de laringe, de cavidade oral. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que a doutora Juliana comentasse para a gente sobre a importância da rotina preventiva e o que ela deve constar. Obrigado aí pela sua pergunta, o telespectador que não quis se identificar aqui com essa pergunta agora. Mas a pergunta, ela é ótima para todos os telespectadores, né? Então, na rotina preventiva, tanto homens quanto mulheres, a colonoscopia, que deve ser realizada a partir de 45 anos,
Se não tiver outros casos na família, que em algumas situações esses exames todos os preventivos podem ser antecipados por alguma questão. O exame para as mulheres, a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Para os homens, o PSA, que está relacionado à próstata, a partir dos 45 anos. E para todas as pessoas, estilo de vida saudável. A gente tem falado assim que fazer prática de atividade física não é mais orientação médica, isso é prescrição, porque os estudos têm nos mostrado que as pessoas, né, que praticam atividade física regularmente, elas têm risco diminuído para vários tipos de tumores. Aquelas pacientes, né, que já tiveram um diagnóstico, a prática regular de atividade física diminui o risco da doença voltar, recidivar. E para aqueles pacientes que estão em tratamento, a prática de atividade física retarda a progressão da doença, melhora a tolerância ao tratamento que está sendo proposto. E junto a isso, o controle do peso, né, e os bons hábitos. Para a gente finalizar esse bloco, você pode comentar alguma questão sobre esse tema sobre canetas emagrecedoras? Está presente, parece que em toda entrevista, em toda roda de saúde. O que você, como médico oncologista, pode falar sobre esse momento onde a procura pelas canetas emagrecedoras está sendo muito grande e todo mundo procurando, talvez num link dizendo que se vai emagrecer vai ter muita saúde. Pode ter alguma relação com câncer futuramente isso? Com certeza, assim, as canetas emagrecedoras não são para todo mundo, mas a gente já tem estudos apontando pacientes em uso da caneta emagrecedora que tiveram menor recorrência da doença ou que tiveram menos diagnóstico, né, de câncer. Então, assim, a pessoa não teve diagnóstico e fez uso da caneta, foram diagnosticadas menos do que aquelas que não faziam o uso da caneta ou nessa situação que já tem o diagnóstico de reduzir a recidiva, a progressão da doença. Mas lembrando que isso deve ser individualizado, são estudos retrospectivos, né, análise de dados. Legal. Eu vou ter que chamar aqui agora, o Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar enviando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai dar sequência no programa com a doutora Juliana Ferreira respondendo todas as perguntas. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Deixa eu chamar aqui entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube. São profissionais que passam pelo programa Amostra Grátis da Saúde. E se você não pode acompanhar ao vivo na terça, se você não pode ver a reprise no final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, você pode acompanhar pelo YouTube. Nós recebemos, por exemplo, a médica psiquiatra Kelly Fonseca.
médica Kelly Fonseca falou aqui sobre várias questões da saúde mental. Foram 3 entrevistas, inclusive dentro do Setembro Amarelo, que remete à questão da prevenção do autoextermínio. Tivemos uma entrevista com 2 médicos cardiologistas, doutor Guilherme Gussen e Eluan Albuquerque. Eles detalharam principalmente sobre a questão da atividade física. E para essas pessoas que buscam uma atividade física mais intensa, a importância de exames importantíssimos. Médico Vidal Trapielo Neto, ele é coloproctologista. A questão do câncer do intestino também foi outro assunto abordado por ele, e principalmente sobre a questão da colonoscopia. Muita gente com dúvidas sobre esse tipo de exame, a partir de que idade, como fazer. Existe um certo receio e o médico Vidal respondeu aqui todas as perguntas com muita tranquilidade. E tivemos também a entrevista com a médica Angélica Nogueira Rodrigues, que também faz parte da equipe da oncologia, onde ela destacou vários assuntos ligados à questão também da prevenção e do tratamento do câncer. A empresa Azul Linhas Aéreas está em Divinópolis já há um bom tempo. Nós estivemos com o comandante Emanuel e com uma passageira, Caroline, numa entrevista curta e objetiva, e o Túlio coloca agora pra gente. Estou ao lado aqui do Emanuel Neto, primeiro oficial da Azul Conecta, que fez o voo de Divinópolis para Confins. Olá, boa tarde. Emanuel, TV Candidez Divinópolis, boa tarde. Qual que é a segurança desse voo, já que muita gente fica um pouco ressabiado com relação a essa aeronave? Bom, a gente está falando de uma aeronave Gran Cessna, Gran Caravan, o modelo 208 Bravo VX, uma das aeronaves mais seguras do mundo. Inclusive, poucas as pessoas sabem, mas é o único monomotor no mundo que é homologado para o presidente dos Estados Unidos voar. Como você mesmo acompanhou, um voo super seguro, super estável, a aeronave não balança, o visual é muito bonito e vale muito a pena. Então, muita gente que tem dúvida se vale a pena ou não. Na questão da segurança, isso já está mais do que comprovado. Não, a segurança é total. Além do conforto, vocês estão voando dentro da aeronave com o motor mais seguro do mundo. Legal. Parabéns aí por esse voo e toda a equipe da Azul Conecta. Muito obrigado. Nós temos aí uma entrevista com a Caroline. Ô, Túlio, se tiver, pode colocar pra gente. Se não tiver, a gente segue aqui. Depois você me informa, por gentileza, caso tenha essa sonora também da Caroline, que é uma passageira. Ok? A Caroline Vieira é do estado de Rondônia, veio a Divinópolis para fazer aqui um trabalho. Como é que foi essa experiência de voar de Divinópolis para Belo Horizonte, agora com a sua conexão? Boa noite, Samuel. Foi uma experiência muito boa. Foi bem tranquilo, foi um voo excelente. Gostei bastante. Facilita muito essa conectividade com Divinópolis, Confins e Campinas e outras conexões? Facilita muito a agilidade, questão de horário, é muito prático. Muito obrigado aí ao Túlio. Lembrando para você que na próxima terça-feira o odontólogo, o Dr. Jadson Campos, vai estar conosco. O Túlio coloca uma foto dele para a gente vai falar sobre a questão das próteses fixas e removíveis. Você não pode perder esse programa Odontologia e Arte. Dr. Jadson Campos, obrigado aí ao Túlio. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, hoje com o tema Avanços no Diagnóstico, Prevenção e Tratamento do Câncer. Recebendo com muito prazer a presença da médica oncologista Juliana Ferreira, que está aqui respondendo às nossas perguntas e principalmente do público. E nos ajuda sempre a fazer o programa ao vivo. E esse ao vivo eu faço que tem toda uma diferença. Vamos aqui mais perguntas aqui? Doutora Juliana, deixa eu ver aqui. Olá, Samuel, boa noite. Minha mãe tem 88 anos, tem mal de Parkinson, está agora com dificuldades para engolir. Às vezes está engasgando muito. Tem até que tomar água para ajudar. Geralmente faz um barulho muito estranho. O que pode ser e se tem alguma relação com essa questão do câncer de cabeça e pescoço? Doutora Juliana vai te responder. Eu acho que essa pergunta é interessante porque a dificuldade para engolir é um dos sintomas que podem estar relacionados aos tumores de cabeça e pescoço. Mas não necessariamente só ao diagnóstico só aos tumores de cabeça e pescoço. Então, se uma paciente idosa, que já tem um diagnóstico de uma doença neurológica, então ela pode ter algum tipo de desautonomia aí para deglutir que não seja relacionado
né, que não seja um alerta para um tipo de tumor. Então é sempre importante investigar, levar o relato para o médico que já acompanha, para entender a necessidade de seguir com uma investigação ou correlacionar com a doença que ela já tem e já faz esse acompanhamento. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns pelo programa que é Na Tércia. Gostaria de saber da médica Juliana se homem pode ter câncer de mama. Estamos aqui assistindo o programa no bairro Espírito Santo. Na Tércia e Gilberto. É um casal. Obrigado a vocês pela audiência. Pode sim. A incidência em câncer de mama é mínima, né, cerca de até 3%. E a gente acaba voltando sempre no assunto da hereditariedade, porque um dos sinais, né, de alerta que indicam a família procurar, investigar se tem alguma síndrome hereditária que está causando câncer nos indivíduos, é o câncer de mama em homem. Então pode acontecer sim, mas é muito raro. Então, uma vez quando diagnosticado, deve seguir essa investigação para afastar aí se tem alguma mutação que foi a causa desse tumor. Bom, e é sempre bom e importante a gente salientar que qualquer profissional da medicina ou não, da saúde que seja aqui, é sempre uma dica, é sempre o caminho, nunca uma consulta, evidentemente. Então, às vezes a gente recebe aqui algumas perguntas, né, doutora Juliana, que parece que o paciente quer já ter o caso elucidado. Vou fazer aqui uma pergunta da Maria da Glória. Samuel, boa noite, parabéns pelo Amostra Grátis à Saúde. Tenho hipotiroidismo, tomo medicamento, ela escreveu aqui o nome do medicamento. Sempre que faço o exame, está desregulado. Eu tenho excesso de peso, 68 anos. Pode acontecer desse caso de hipotireoidismo se transformar num câncer? Obrigado, Maria da Glória. A médica a doutora Juliana Ferreira vai te responder. Então vamos lá. O hipotireoidismo é uma doença metabólica e o remédio que ela faz uso, que ela se refere, deve ser levotiroxina. E normalmente ele está associado sim a um aumento de peso. Eu vou te mostrar aqui o nome do medicamento aqui. Eu não sei se é esse mesmo, né? Esse é o nome comercial, mas o nome, né, o princípio ativo é levotiroxina. E muitos dos pacientes com hipotireoidismo têm mesmo um aumento de peso, mas ele não é um fator de risco para câncer, tá? Então, o hipotireoidismo é uma doença relativamente comum, habitualmente tratada pelo endocrinologista e que não aumenta o risco para ter um câncer aí de cabeça e pescoço, tireoide, cabeça e pescoço, não sei qual que ela pensou mais. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber da doutora Juliana por que na maioria dos casos, o câncer não apresenta dores imediatas. Se tem alguma explicação para isso, não seria melhor ter a dor imediata para o tratamento começar logo? O telespectador não quis se identificar, não tem problema. Importante que você possa participar conosco. Esse é um grande desafio, né, que essa falta de sintoma, essa falta de dor na doença inicial. Então, por isso que é tão importante os exames de rastreamento e de prevenção para poder identificar algo que iria demorar para poder crescer e evoluir com dor. Seria ótimo se a gente tivesse dor, sintomas claros com uma lesão muito pequena que facilitaria muito o diagnóstico e o tratamento, né? A gente sabe que a cura está relacionada ao tratamento da doença inicial. Mas a gente não é assim que as coisas funcionam. Então, vários tumores, né, são assintomáticos durante a fase inicial e, infelizmente, são descobertos apenas em fase avançada. Doutora Juliana, quando a gente fala da questão do câncer, e só para a gente fechar esse bloco sobre a questão do câncer de cabeça e pescoço, não se trata apenas e tão somente de uma questão de uma doença masculina. Ela pode atingir homens, mas também mulheres. Sim, sem dúvida. O câncer de cabeça e pescoço, ele acomete tanto homens como mulheres. Ele não é restrito ao sexo. Muito bem. Gênero. No primeiro bloco, você falou sobre a questão do HPV. Outros profissionais, tem oncologistas da DOM que já estiveram aqui também, que já ressaltaram sobre isso, a questão da importância da vacinação. O que você pode linkar desse cuidado que todos devem ter com HPV? Que cuidados são esses? Eu estou me referindo, claro, a uma questão de prevenção. E que ponto que esse HPV pode se transformar num câncer? E que tipo de câncer? Eu te fiz aqui várias perguntas sobre HPV ao mesmo tempo. Então, vamos lá. HPV é um vírus que hoje a gente tem vacina para poder
erradicar esse vírus. A vacinação ela está indicada para as crianças de 9 a 14 anos, tem até um projeto de extensão ainda nesse ano, que as crianças até 19 anos possam ser vacinadas. E também tem para pacientes de alto risco, como imunossuprimidos, oncológicos, essa vacinação do HPV ela é estendida até os 45 anos. O HPV ele está relacionado ao câncer de colo do útero. Acho que as pessoas falam em HPV pensam inicialmente em câncer de colo do útero. Então a gente tem, eu até peço desculpas, eu não falei dos exames, dentre os exames preventivos, o exame de rastreamento do colo do útero. A gente tem o exame Papa Nicolau, que é para ver assim, alguma manchinha no colo do útero que pode vir a ser uma lesão precursora para o câncer de colo uterino. Hoje a gente tem até testes mais modernos para poder identificar essa presença do HPV no colo antes mesmo de ver essa manchinha. Só que é importante lembrar que não está relacionado só ao câncer colo uterino, está relacionado também ao câncer de canal anal, ao câncer de orofaringe. Então é importante o uso de preservativo, tanto inclusive para sexo oral, é uma forma de prevenção de infecção por HPV. Doutora Juliana, com relação a essa questão do HPV, você tem alguma notícia sobre vacinação? Porque tinha uma idade limite, que o governo estaria disponibilizando, mas parece que só para as meninas, não é isso? Na verdade, a vacinação do HPV ela é para meninos e para meninas. E meninos também. Isso. Para as crianças de 9 a 14 anos é tomada uma única dose, tá? A gente tem 2 vacinas de HPV. A gente tem hoje uma vacina de HPV que protege os 4 principais vírus causadores de câncer. Essa vacina ela está disponível no SUS e essa vacina para meninos e meninas ela é tomada em uma única dose. A gente tem uma nova vacina de HPV que contempla 9 principais vírus, subtipos de HPV. Essa vacina hoje só é disponível na rede privada e essa vacina para as crianças ela é tomada em 2 doses, 0 e 6 meses. A vacina do HPV, tanto quadrivalente como a nonavalente, ela também está indicada para o grupo de risco, como pacientes imunossuprimidos, portadores de câncer, até os 45 anos de idade. Então, essa é hoje a indicação formal do HPV, da vacinação do HPV. Há um tempo atrás existia um certo preconceito de alguns pais que não queriam deixar as filhas tomarem vacina, porque isso talvez seria um incentivo para que começasse uma relação sexual mais cedo. Isso está caindo por terra, essa conscientização ela tem que existir para todos. Na verdade, é um grande desafio, assim, a gente já tem países que erradicaram o câncer do colo do útero devido à vacinação e ainda a gente não tem essa adesão como gostaríamos no nosso país. Existe, seja por tabu ou por falta de adesão mesmo, de ir ao posto para vacinar, Então, é um alvo, assim, de conscientização pública a questão da vacinação do HPV, uma vez que a gente tem que entender que, assim, a gente está falando de erradicar o câncer de colo uterino, que hoje subiu e é o 3º tipo de câncer que mais acomete as mulheres no nosso país. Juliana, vou ter que chamar agora o nosso último e breve intervalo. Nós vamos voltar para fazer o fechamento do programa, mas eu tenho que registrar aqui 2 elogios a você. Muito obrigada, doutora Juliana. Ela tem uma resposta muito bem explicada. E a dona Divina também. Deus, parabéns à doutora Juliana. Obrigado aí a todos vocês que estão retornando. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o programa de hoje. Conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é o cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo.
Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Deixa eu chamar aqui mais entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. São profissionais que passam pelo Amostra Grátis da Saúde e você pode acompanhar. Nós tivemos uma entrevista com o médico Otaviano Greco, cardiologista experiente de nossa cidade. E eu quero ressaltar aqui que foi uma entrevista que teve uma repercussão muito grande, com muitas perguntas e muita gente agradecendo ao doutor Otaviano Greco pelo tratamento de um pai, da mãe, do irmão, de um tio, enfim, foi bastante interessante. Tivemos também com o médico Dr. Daniel Carregal, ele é cirurgião vascular. Médico oncologista, destacou sobre vários temas ligados à questão do AVC da aorta e que você pode acompanhar pelo YouTube. Edgar Duca, ele é médico ginecologista que falou sobre a questão da importância do exame pré-natal, mas muito mais também sobre as cirurgias de vias baixas. E também com o doutor Marcelo Dolabella e a médica Camila Mourão, que estiveram conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. E eu estou recebendo hoje, já caminhando para o final do programa, com a médica Juliana Ferreira, médica oncologista, que está nos ajudando a fazer o programa. E eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço para a Thalita, lá da equipe da Dom, para toda a equipe. E como é que é esse approach, esse acolhimento com todos que procuram uma clínica? Juliana, o que você pode falar para a gente? Como é que é esse recebimento desse cliente, desse paciente? Os nossos pacientes, eu sinto que eles são muito bem acolhidos, porque a equipe está preparada para receber o paciente, né? Ainda que nessa fragilidade de na maioria das vezes, ter acabado de receber um diagnóstico oncológico. E a gente conta com uma equipe multidisciplinar, nós somos médicos oncologistas e temos também os hematologistas, e a psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, a equipe de enfermagem, que é assim, maravilhosa, toda a equipe da recepção, até qualquer setor que o paciente passar pela clínica, nós estamos assim, de braço aberto para receber os pacientes, eles se sentem muito acolhidos. Continua na Antônio Olímpio de Moraes, 1990, é isso? No bairro Santa Clara? Antônio Olímpio de Moraes, 1990, no bairro Santa Clara. Mas futuramente vai ter uma sede nova, parece, não é isso? Futuramente, mas depois a gente traz esse endereço novo para vocês. Doutora Juliana, olha só. Olá, Samuel. Mesmo com exame de sangue oculto nas fezes negativo, é recomendado fazer a colonoscopia? Valtair Couto, bairro Santa Clara. Eu perguntei a idade dele para adiantar aqui, para facilitar para a médica. Ele tem 70 anos. Juliana. Na verdade, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela pode ser usada como uma primeira triagem para rastreamento do câncer coloretal, né? Mas da mesma forma que a pesquisa positiva não é um diagnóstico de que tenha um tumor no intestino, é importante seguir com a colonoscopia para entender o que está acontecendo, que isso pode ser decorrente tanto de fissura, hemorroida, às vezes algum pólipo intestinal, e não necessariamente um tumor. Ter o teste negativo dá uma maior tranquilidade, mas não é excludente de realizar a colonoscopia de rotina. Juliana, é claro que nem todas as perguntas aqui, viu, pessoal? O programa é ao vivo, nem tudo é combinado. Então, nem todas as respostas também, o médico tem uma resposta já para dar para a gente aqui de forma imediata. O que eu quero te perguntar? Quando a gente fala de pólipos no intestino, a sensação que eu tenho, e eu já conversei com vários proctologistas, vários, assim, força de expressão, né? É que parece que sempre vai ser algo maligno no intestino. Isso é um fato? Isso é uma coisa já recorrente? Não, na verdade, lembrando assim,
Pólipo é um achado comum em colonoscopia, não é incomum que se faça o exame e identifique alguns pequenos pólipos. O pólipo ele não é uma alteração maligna, ele é uma alteração benigna, mas ele pode ser um precursor para um tumor de intestino. Ou seja, aquele pólipo ele pode se desdiferenciando e se tornar um tumor de intestino. Tá? Enquanto ele é pólipo, ele é benigno, mas ele, se não retirado a longo prazo, a médio e longo prazo, depende da alteração daquela célula, ele pode sim vir a ser um câncer de intestino. A gente já está caminhando para o final do programa. Vou te fazer aqui uma colocação. Vamos ver como é que você vai ajudar essa telespectadora que pediu para não ser identificada. Samuel, a minha filha tomou a vacina do HPV no posto e foi em 2 doses. Foi ano passado. Essa dose única mudou, foi esse ano? Prefiro não me identificar. Gostaria que a doutora Juliana aqui nos ajudasse essa resposta. Sim, a dose única foi uma mudança recente. A vacina do posto ela também era realizada em 2 aplicações. Muito bem, a gente já está caminhando para o fechamento do programa de hoje. E nesse fechamento, tudo daqui a pouquinho vai colocar aí o telefone da doutora Juliana Ferreira. E eu gostaria que você, nesse final de programa, médica oncologista Juliana Ferreira, fizesse aqui um resumo. O que de mais importante você gostaria que deixasse marcado para o público que está nos acompanhando agora, que nos acompanhou nesse programa de hoje, quando o assunto se trata de avanço na questão do diagnóstico, do tratamento e também da prevenção do câncer. O que você gostaria de deixar para o público nesse fechamento do programa de hoje? Eu acho que, felizmente, a oncologia tem caminhado com grandes descobertas, grandes inovações. Além do convencional, que já era conhecido de químio, radiocirurgia, muitas drogas modernas, né, que estão sendo aprovadas e trazendo resultados espetaculares, o que assim, aumenta as nossas chances de curar os nossos pacientes e até mesmo de melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes que já estão em um quadro de doença avançada. Mas eu acho que o mais importante é as pessoas se conscientizarem em relação ao estilo de vida saudável, controle de peso, combate à obesidade, não fumar, evitar o consumo excessivo de álcool e manter os exames preventivos em dia. Juliana, mais uma vez, muito obrigado. Leve nosso abraço à doutora Angélica, à doutora Aline Lauda e toda a equipe. Muito obrigado pela sua atenção e a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço imensamente, Samuel. Foi um prazer. Eu lembro a todos que esse programa você vai ter a reprise no sábado, 1 da tarde. No domingo, o nosso diretor de cultura me avisou que a partir de 9 da noite. Então, você que acompanhou pouco, você vai poder rever essa entrevista nesse final de semana, dentro da grade de programação da TV Candidez. Boa noite, doutora Juliana. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126.